Fala pessoal, na última aula vocês aprenderam como que a gente pôde fazer essa conexão remota no computador, hackear um computador remotamente e rodar esse Trojan, esse vírus em segundo plano sem nem dar para perceber. Então conectar o pendrive 10 segundos depois, já ter hackeado ele e nem dá para ver dentro do computador que ele foi hackeado. Mas a gente tinha um problema, porque a gente só conseguia fazer isso se os computadores eles estivessem na mesma rede. Porque lembra que eu mostrei esse ipconfig aqui? Ipconfig que ele iria dar o nosso IP interno. Só que o nosso IP interno do computador, ele só funciona na mesma rede. Para a gente ter um IP externo, a gente precisaria meio que criar uma conexão externa, como se fosse um site mesmo. Porque, por exemplo, o Google, quando você entra, google.com, google.com, ele tem um IP externo. O google.com ele tem um IP externo. Até se você abrir aqui o CMD, globo.com, ele vai ter o IP externo dela, que não vai ser 168.192.25. alguma coisa. Vai ser um IP aleatório. E normalmente são IP de site, então globo.com, google.com. E como que a gente pode fazer isso no nosso computador? Fazer o nosso computador, a gente conseguir conectar ele de onde a gente quiser. Como no site da Globo, como no site do Google, a gente pode conectar de onde a gente quiser naqueles sites. E para fazer isso, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada ngrok, que ela meio que faz um tunelamento, ela expõe o seu computador para toda a internet, para a gente poder fazer essas conexões. Então a gente vai utilizar esse ngrok. E o ngrok, ele é gratuito. Também tem alguns planos pagos com algumas funcionalidades a mais, mas ele é gratuito aqui pra gente poder utilizar. A gente só precisa criar uma conta nele. Então eu acabei de conectar na minha conta que eu tenho aqui, que eu loguei pelo próprio Google mesmo. Vocês podem criar a sua conta aí, ou logar pelo Google, logar pelo GitHub, por exemplo. E aí, vocês já vão ter essa aba aqui, que a gente vai poder criar o nosso ngrok, que a gente vai poder baixar ele. Então a gente vai cair nessa aba, que vai ter download do ngrok, e a gente já vai poder baixar diretamente ele. E aqui a gente tem o download para Windows, Mac, Linux. Nesse caso eu vou baixar para Windows, que é o meu computador. Então eu já vou clicar aqui em Windows e eu vou baixar ele aqui. E depois de baixar, ele é como se fosse um Netcat mesmo. A gente vai poder extrair ele diretamente para uma pasta separada. Então a gente vai extrair ele aqui e vai ter o ngrok.exe. E a gente vai fazer da mesma forma que o Netcat. A gente vai abrir o CMD aqui, colocar CD, o lugar que ele tá, colocar D aqui, caso você for em algum outro disco. E depois a gente vai colocar um dir e só vai ter o nosso ngrok. E a gente vai poder colocar o nosso ngrok para ser executado, colocar ele aqui. E aí vai aparecer todos os comandos que a gente pode usar nele. Então aqui, ó, se eu der ngrok.exe só, ele vai mostrar todas as configurações, todos os comandos que eu consigo dar utilizando o ngrok. Então tem desde http80, vários outros tipos de comando aqui para a gente poder abrir. E qual comando que a gente vai utilizar para a gente ficar exposto para a internet, na porta que a gente quiser, como se a gente fosse o site da Google. Para fazer isso, a gente vai utilizar ngrok tcp, e aí a porta que a gente quer se conectar, que a gente quer receber as conexões. Então, o mesmo exemplo lá do Netcat, eu vou colocar 4444, que é a porta que a gente quer, e dando Enter, a gente vai abrir aqui. Aqui apareceu que eu ainda não tô logado no meu ngrok. A gente vai precisar fazer o login aqui. Até tinha esquecido disso. Então, bora dar ngrok.exe pra gente ver como que a gente faz o login. Então, pra gente fazer o login, a gente vai utilizar esse comando aqui, auth-token. E até na própria tela aqui do ngrok, se você vir aqui depois que você criar a conta, vai ter aqui o download e vai ter aqui o próprio comando pra gente dar, pra gente poder logar na nossa conta. Então, a gente pode copiar aqui, depois do auth-token, copiar isso daqui, pra gente já poder executar aqui no nosso ngrok, ngrok.exe, e dar esse comando aqui, dar Enter, e aí a gente vai salvar o nosso comando aqui de configuração e vai estar pronto pra gente usar. E a gente pode dar o mesmo comando, ngrok.exe, tcp, e a porta que a gente quer abrir, que a gente quer se conectar. Então, bora dar Enter aqui. E olha que legal. Ele criou aqui no ngrok, ele criou aqui, ó, a gente tem a nossa conta, a versão do ngrok, a região que a gente tá, e um site, como se fosse um site aberto, para se conectar no nosso computador. Então, esse site aqui, 2.tcp.ngrok.io, e essa porta aqui aleatória, é a porta que a gente vai se conectar, é o lugar que a gente vai se conectar para entrar aqui no nosso ngrok. Então, ele meio que fez como se fosse um site próprio, assim, para conectar no nosso computador. E a gente vai utilizar ele aqui
pra gente conectar no nosso computador aqui. Então, bora copiar o site, que vai ser 2.tcp.ngrok.io, nesse caso. Vou até colocar aqui no bloco de notas. Então, esse aqui é o site que a gente vai se conectar. Já a porta, ela fica depois desses dois pontos. Então, nesse caso, a porta é 12.844. Então, a gente vai colocar aqui o site e a porta. E depois de fazer isso, a gente pode até voltar aqui no nosso script que a gente tinha. Então, a gente tinha aqui o nosso script aqui no nosso GitHub. A gente pode editar esse script. Eu vou vir aqui em Edit. E eu vou editar a porta que a gente vai se conectar. Então, em vez de se conectar aqui no nosso IP local, a gente vai se conectar no site do ngrok. Então, a gente vai se conectar aqui. Em vez de se conectar aqui, a gente vai colocar aqui o site do ngrok. Aqui. E aí, a porta que a gente quer que o ngrok abriu pra gente. E daí, a gente pode dar update nele. E já tá pronto aqui. Então, agora já tá pronto pra gente poder se conectar no nosso computador. E esse terminal aqui, se você fechar ele vai perder as conexões. Então, você precisa deixar esse terminal aberto para você poder deixar meio que esse tunelamento para você poder se conectar no computador. Então, agora a gente vai poder abrir o nosso outro terminal aqui, que a gente tava com o nosso Netcat. Vou até fechar ele aqui. E voltar a ouvir na porta 4444. Então, aqui a gente tá com o nosso Netcat e o nosso ngrok aberto, pra gente poder fazer isso. E agora, bora fazer um teste. Eu vou vir aqui no nosso computador. Uma coisa legal da gente ter um script hospedado aqui no site é que a gente pode trocar quando a gente quiser, sem ter que mudar no pendrive. Então, esse pendrive aqui, ele já tem um script padrão pra gente poder rodar aqui no computador. E se a gente quiser trocar o script, é só trocar aqui no site, ele vai baixar o script e executar aqui automaticamente o que a gente quiser. Então, se a gente quiser trocar o IP aqui, trocar a porta, trocar até o próprio script, sei lá, quero colocar um keylogger aqui, colocar o script e trocar o background, eu posso colocar aqui para ser executado. Então, também é uma funcionalidade muito legal que vocês podem usar nos seus ataques. Então, bora voltar aqui. Vou abrir aqui o meu Netcat aqui. Então, bora ver. Vou colocar aqui e deixar ele ouvindo. Aqui é o Netcat. E daí, eu vou pegar o meu pendrive aqui e vou plugar no nosso computador. Então, eu vou plugar aqui o pendrive. E agora, bora ver. Vamos ver. Ele vai começar a rodar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Sumiu. Não tem nada aparecendo aqui no computador. Então, tá tudo em segundo plano. E no nosso computador aqui, apareceu a nossa conexão para o nosso notebook. Então, a gente já está conectado aqui. A gente se conectou remotamente. Então, a gente consegue ver aqui que a gente recebeu uma conexão. E a gente pode, aqui, navegar entre os diretórios aqui. Fazer a mesma coisa. Abrir o Explorer. Então, a gente vai abrir o Explorer aqui. E poder executar todos os mesmos comandos que a gente tinha. Até os próprios scripts que eu tinha passado para vocês. Para trocar o background. Para até salvar as senhas do próprio navegador, as senhas do Wi-Fi, por exemplo. Aqui eu consigo dar até um ipconfig, olha que legal. Ipconfig no próprio computador. Aqui é o ipconfig. E vai mostrar todos os dados da rede dele. Então é um acesso total ao computador mesmo. Então você pode colocar qualquer comando que a gente dava utilizando o nosso DigiSpark aqui no nosso computador remotamente. Se a gente quiser colocar aqui um script de roubar senhas, de ver arquivos, a gente pode até ver os próprios arquivos que tem do computador, navegar entre os arquivos aqui, sei lá, entrar nos documentos. A gente pode entrar nos documentos e olha um monte de documento que a gente tem aqui no computador. A gente dá um cd.ponto, bora dar um dir de novo. Bora ver aqui. Vou entrar aqui no Pictures. Na verdade, eu vou entrar na desktop aqui, ó. Desktop. Olha que legal que eu vou fazer aqui agora. Bora ver. Vou entrar aqui na desktop. E daí, aqui a gente tem a nossa área de trabalho, certo? Eu vou vir aqui na desktop, eu tô dentro da minha desktop. Eu vou criar uma pasta aqui, mkdir, que eu preciso colocar mkdir, entre aspas aqui. Você foi hackeado. Aqui, ó. Bora dar esse comando aqui, então, e ver se vai aparecer uma pasta na tela do nosso computador. Então, eu vou dar Enter. E olha que legal. Acabou de aparecer aqui uma pasta que a gente criou remotamente no nosso computador. E aqui apareceu você foi hackeado. E, inclusive, se eu der esse comando de novo, várias vezes, por exemplo, vai criar várias pastas aqui de você foi hackeado.
Por exemplo, você foi hackeado 2 aqui, ó. Você foi hackeado 2. Vai criar aqui uma pasta, você foi hackeado 2. Se eu der... vou colocar aqui, ó. É sério. Você foi hackeado. Der Enter. Bora ver. É sério, você foi hackeado. Deixa eu ver se vai... Acho que o acento ali deu algum problema. É sério, você foi hackeado. Aqui. Criou uma pasta de é sério, você foi hackeado. Então a gente pode meio que navegar entre os arquivos, baixar arquivo, fazer o que você quiser. Vocês até podem, se vocês quiserem expandir um pouquinho mais o conhecimento de vocês em CMD, em comandos, você pode dar aqui CMD, commands, Windows, aqui, e dar uma olhada em vários comandos que você pode dar aqui no CMD também. Bora dar uma olhada em algum outro aqui. Por exemplo, task kill. A gente pode utilizar o task kill para terminar algum processo, deletar algum arquivo. A gente pode transferir arquivos pela rede também, que é muito legal. A gente pode ver a DNS do computador. Tem inúmeros comandos aqui que vocês podem dar para ter acesso remoto aqui do computador. Se vocês quiserem até monitorar remotamente o que a pessoa está fazendo, a gente pode fazer isso daqui. Então, uma coisa bem legal. E agora, vocês aprenderam como que vocês podem hackear um computador remotamente em qualquer Wi-Fi que vocês tiverem, só plugando esse pendrive aqui. Então, esse pendrive aqui, se eu plugar, sei lá, em algum outro computador Windows, em algum outro lugar de alguma outra cidade, com a outra rede Wi-Fi, ele vai ser conectado aqui se ele estiver ouvindo. Então, agora vocês aprenderam como que vocês podem hackear computadores em 10 ou menos segundos em uma rede externa. E espero que vocês tenham gostado aqui do curso de Pendrive Hacker. Espero que vocês consigam colocar esse conhecimento em prática. E falou!